vai continuar seguindo ainda na eletrostática, só que hoje a gente vai sair um pouquinho dessa parte vetorial, né? E vai abordar grandezas escalares, né? Na verdade, vou fazer uma. É bom que essa aula de hoje a gente faz uma tabela que revisa, né, a parte das grandezas vetoriais, que é campo e força, né? Então, vou acabar fazendo uma breve revisãozinha para o teste de vocês. E vou introduzir os conceitos novos, as grandezas novas, que vão ser grandezas escalares, né? São grandezas mais simples de lidar. Né? Então, antes da gente fazer a tabelinha, antes da gente falar das grandezas novas que a gente vai aprender hoje, né? A gente vai começar falando sobre campo elétrico uniforme, né? Que é um conceito, né? Que vai ser necessário para a gente trabalhar daqui para frente, né? Então, na aula de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre grandezas escalares associadas à eletrostática, que é potencial elétrico, e energia potencial elétrica, mas vamos falar também, né? Agora eu vou começar falando de campo elétrico uniforme, né? E depois a gente vai falar ainda de superfície equipotencial. Então, vamos nós. Vamos começar no campo elétrico uniforme. Gente, o que seria campo elétrico uniforme, né? Campo elétrico a gente já estudou, né? Inclusive cai nesse testezinho que vocês vão fazer agora há pouco, né? É uma grandeza, né? Uma única carga é capaz de gerar um campo, né? Então, um campo é a região de influência dessa carga, né? Ou de um conjunto de cargas, né? E o que seria o conceito de uniforme, né? Quando a gente fala de uniforme escolar, né? Todo mundo veste a mesma roupa, né? Então, uniforme, né? Significa o quê? Igual, né? Todo mundo da mesma maneira, né? Tá vestindo o mesmo tipo de roupa, né? Às vezes muda o tamanho e tal, mas tá todo mundo igualzinho, né? Uniforme, né? Então, o que seria um campo elétrico uniforme? Onde que a gente encontraria, né, um campo elétrico que fosse uniforme, né? Que fosse igual em todos os lugares? Desculpa, gente, eu tô uma ligaçãozinha aqui. Então, vou colocar aqui uma placa, né? Uma placa. Onde carregada com uma carga positiva, né? Paralelamente, ai caramba, todo mundo resolve me ligar na hora da aula. Então, uma placa positiva paralela a uma placa negativa, né? Nessa região aqui, a gente vai ter um campo elétrico uniforme. Mas eu primeiro vou explicar para vocês, né? Por que esse campo elétrico é uniforme. Então, eu vou pegar um pontinho aqui, perto da placa positiva, né? As duas placas, elas vão gerar campo nesse ponto, né? Como que vai ser o campo gerado pela placa positiva? A placa positiva, né? A gente viu que a carga positiva sempre gera campo para fora, né? Então, essa plaquinha positiva vai gerar nesse ponto aqui um campo, vou chamar de E+, né? Um campo para fora, certo? Para fora dela, né? Um campo para fora dela. Ao mesmo tempo, a placa negativa também gera campo, né? No caso da placa negativa, ela vai gerar campo para dentro, né? Para dentro dela aqui, né? E aí vai acabar coincidindo com o sentido do campo gerado pela placa positiva, né? Vai gerar para dentro dela. Mas como esse ponto está mais distante dessa placa negativa, eu vou botar o E menos, o campo gerado pela placa negativa, menorzinho. Tudo bem, gente? Aí eu vou pegar um outro ponto
e vou aproximar da placa negativa, né? O que acontece quando eu aproximo o ponto da placa negativa? Vamos lá, ele ficou mais distante da placa positiva, então esse campo da placa positiva que é para fora, ele diminui um pouco, né? Vou botar esse de cima, né? É o campo da placa positiva. Ele vai diminuir. Em compensação, como eu aproximei da placa negativa, esse campo gerado pela placa negativa, ele vai aumentar. Todo mundo entendeu? Então, peguei dois pontos. Um ponto perto da placa positiva, o campo da positiva para fora, para lá. O da negativa é para dentro, para cá, né? O da positiva é maior do que o da negativa, porque está mais perto da positiva. Agora eu fiz ao contrário, aproximei da placa negativa. Então, o campo da placa positiva ele foi diminuindo, ao passo que o campo da placa negativa foi aumentando, né? Mas o que me interessa nesses pontos não é o campo especificamente da placa positiva ou da placa negativa, é o campo total, né? E como que vai ser o campo total nesses dois pontos? Como os dois, o da positiva e da negativa, estão para lá, o campo resultante também vai estar para lá, para a direita, e vai ser a soma vetorial dos campos da positiva e da negativa. Então, aqui, ele está para cá, e aqui também ele está para cá, sendo a soma desse com esse e desse com esse, né? Então, a gente percebe o quê? Que embora o campo da positiva diminua quando eu venho para cá e o negativo aumente, né? Então, o campo elétrico uniforme, né? É uma região onde o campo elétrico tem um valor constante em todos os pontos, né? Ele é uniforme, ele é constante. Então, o que a gente acaba de ver? É que quando eu tenho uma região entre uma placa positiva e uma negativa, né? A placa positiva gera campo para fora, a negativa gera campo para dentro, né? À medida que eu afasto da placa positiva, o campo positivo diminui. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aproximando da negativa, então o campo negativo aumenta, né? Então, todo mundo resolveu me ligar ao mesmo tempo na aula. E aí, somando os dois vetores do campo positivo com o negativo, para eu ter o campo total nesse ponto, a gente percebe que esse campo total, né, que está em verde aqui, ele vai ser o mesmo em todos os pontos. Porque quando eu estou afastando da positiva, embora o campo positivo diminua, na mesma proporção, o campo negativo ele vai aumentando, né? Então, o campo total, que vai ser a soma vetorial dos dois campos que estão para o mesmo lado, né? O campo total vai ser constante, né? Então, essa é a forma que eu vou representar se eu estiver fazendo uma representação em vetores, né? Eu vou ter vários pontos, e em todos eles eu vou ter o vetor campo elétrico com o mesmo valor, né? Sempre uniforme. Então, essa é a representação vetorial do campo elétrico. Uma outra maneira que a gente pode representar, né? O campo elétrico numa região. O campo elétrico numa região de campo elétrico uniforme é através de linhas de campo, né? Que a gente viu também. Quando eu falei de campo elétrico, eu falei que tinha representação vetorial, né? Através de setinhas, e linhas de campo, né? E a gente viu que essas linhas de campo, quando tem uma carga pontual, uma carga positiva, elas saem da carga positiva, e quando tem uma carga negativa, elas entram na carga negativa, né? Nesse caso, é uma placa inteira positiva e uma placa inteira negativa. Como que vão ser as linhas de campo? Como que eu posso representar as linhas de campo? Elas vão sair da placa positiva e vão entrar na placa negativa. Então, vão ser linhas, todas elas paralelas, né? E todas elas saindo da positiva e entrando na negativa. Tudo bem, gente? Está entendido aqui o campo elétrico uniforme até agora? Então, entre uma placa positiva e uma negativa, a gente vê que todos os pontos vão ter o mesmo valor, o mesmo módulo, né?
de campo elétrico, né? Por isso que ele é uniforme, né? O vetor vai ter exatamente o mesmo tamanho. E a gente pode representar por vários vetores iguais, ou pode representar por várias linhas de campo paralelas saindo da placa positiva para a placa negativa. Tranquilo aí, gente, até agora? Tá de boa? Tá de boa, gente? Ok. Então vamos lá. Agora que eu falei que eu vou fazer uma tabelinha, que ela é meio que um resumão de toda a eletrostática. Inclusive, é até bom vocês. Nossa, eu tô todo despenteado. É até bom vocês guardarem essa tabelinha, né? O dia que vocês forem, né, estudar, fazer aquele resumão, a gente pro Enem, né? Pro vestibular. Essa tabelinha, ela quase que resume toda a eletrostática. Tem uma partezinha que não entra na tabela, mas ela resume quase tudo, né? Então, essa tabela, ela apresenta que tem duas maneiras da gente trabalhar com a eletrostática, né, que é a matéria que a gente está vendo agora. Eletrodinâmica foi aquela que a gente viu de circuito, né, dinâmica, cargas em movimento, né, circuitos elétricos, né? E a eletrostática é a parte que a gente está vendo agora, né? E aí a gente viu, né? E vai cair no teste que vocês vão fazer. A gente viu duas abordagens, né, da eletrostática, que é a abordagem vetorial, né, ou seja, usando vetores, né, que é a matéria do testezinho de vocês. E na abordagem vetorial, a gente trabalha com duas grandezas. Campo elétrico, né, e força elétrica, né? Vamos lá, vamos falar cada um deles, né? Relembrar um pouquinho cada um deles, né? Campo. O que é necessário para ter um campo? Basta uma única carga para ter campo, né? Não que várias cargas também não gerem campo. Gera também. A gente viu até agora o campo gerado por uma placa positiva e uma negativa. Mas basta, né, uma única carga para que ela gere campo, né? Então, se eu tiver uma carga positiva, né, ela vai gerar campo para fora, né? A gente viu isso, né? E uma carga negativa, ela gera campo voltado para dentro, apontando para a carga, né? Beleza. A gente viu que o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontual, né? Cada uma dessas cargas, ele é dado por... Acho que a luz está atrapalhando de ver esse campo aqui, né? Vou apagar um pouquinho. Ficou muito escuro, mas pelo menos dá para ver esse campo ali que eu desenhei. Então, o campo a gente viu que é dado por uma constante vezes o módulo da carga sobre a distância ao quadrado, né? Entre a carga e o ponto que eu estou analisando, né? A gente viu essa fórmula de campo e viu também que o campo é medido em newtons por coulomb, de unidade, né? Então, basicamente, de campo é isso, né? A gente viu que uma única carga é capaz de gerar campo, mas para poder ter força, força é interação, né? Para poder ter força, eu preciso de uma segunda carga. E a gente chamou essa segunda carga de prova, né? A carga tesão seria a carga que está gerando campo aqui, embora ambas cargas gerem campo, né? E a carga de prova seria aquela que está sentindo o campo,
né? Embora as duas gerem e as duas sintam o campo, né? Mas seria que a gente está analisando, né, que está sentindo esse campo. Quando eu tenho duas cargas, né, além de força, eu passo, além de campo, né, que está sendo gerado por cada uma das cargas, eu passo a ter força, né? Elas interagem, força e interação, né? E a gente viu que essa força ela pode ser de atração, né? Se as cargas tiverem sinais opostos, ou pode ser de repulsão, né? Se as cargas tiverem sinais iguais. E aí, pode ser as duas positivas, pode ser as duas negativas, né? Só estou fazendo um resuminho aqui, né? A gente já viu com mais detalhe a questão de campo e já vimos com mais detalhe a questão de força, né? Então, o que, que apareceu aqui para que, além do campo que já existia, continua gerando campo aqui, pudesse ter força? O que apareceu foi a carga de prova, foi a segunda carga, né? Então, quando eu tinha um campo, e nessa região que tinha um campo, eu insiro uma carga, passa a ter força, né? Então, a gente viu que o módulo da força é o módulo da carga vezes o campo, né? E aí, substituindo o campo por Kq sobre R ao quadrado, a gente tem que o módulo da força Kq Qzinho sobre R ao quadrado, né? E a força é medida em newtons. Tudo bem? Já fica valendo como resumo, né? Para o teste de vocês. Campo e força. Beleza até aqui, gente? Vamos seguir. Essa abordagem, ela foi feita com vetores, né? Se dá certo. Vetores, tanto campo quanto força são vetores, né? São grandezas vetoriais. Tem módulo, o valor que a gente calcula, direção e sentido, né? A setinha, campo da força. O que a gente vai estudar agora é uma abordagem escalar, ou seja, uma abordagem com grandezas escalares. Então, a gente vai estudar agora duas grandezas escalares. Como assim escalar? Ela vai ter o valor dela, né? Ela vai ser definida por um valor, né? Um número, né? Com uma unidade, claro, mas ela não vai ter direção e sentido, né? E a gente vai ver que esse valor, esse número, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Enquanto numa grandeza vetorial, o valor, né, no caso, o módulo, ele é sempre positivo, né? E aí o negativo ou positivo na grandeza vetorial vai ficar por conta da direção e sentido, né? Principalmente sentido. Já na abordagem escalar, a gente não tem direção e sentido, mas a gente vai poder ter valores positivos ou negativos, né? Então, vamos lá. Na abordagem escalar, a gente vai trabalhar com duas grandezas. Potencial elétrico, que seria mais ou menos o equivalente ao campo elétrico, mas numa leitura escalar, né? Com números, similar à questão do campo, mas já numa leitura escalar, né? E energia potencial elétrica, né? Que vai ter uma ideia parecida com a questão de força, né? Que é a questão da interação, mas é uma grandeza, energia, uma grandeza escalar, né? É definida por um número. Então, como é que é a ideia de potencial elétrico? Muito parecido com a de campo. Eu tenho uma carga, que pode ser positiva ou negativa, e ela influencia os pontos ao seu redor. Porém, eu vou representar essa influência não por setinhas, né? Que é o caso do campo, mas por valores, né? Então, por exemplo, VA, VB, VC,
VD, né? Então, vou ter, por exemplo, né, vou dar um exemplo de valores. O potencial aqui, VA, é 10 volts. O potencial aqui, VB, é 5 volts, né? Está mais longe da carga, vai diminuindo o potencial. O potencial aqui, VC, é menos 8 volts. O potencial VD é menos 4 volts, né? Então, em vez de eu definir, né, esses pontos próximos da carga, eu definir através do campo, né, através de um vetor, eu defino através de um número, né? E esse número é o potencial, né? Tudo bem, gente? Então, eu digo aqui, ó, o potencial aqui é 10 volts. E 10 volts é 10 volts, não tem direção, não tem sentido, né? É apenas um valor, né? O campo aqui é menos 8 volts. E menos 8 volts é um número, né? Um número negativo, né? Que a gente viu, o potencial ele pode ser positivo ou negativo, né? Mas deu um número, a unidade, acabou, né? A grandeza escalar, ela é mais simples, né? Então, como que a gente calcula o potencial elétrico? É quase igual à fórmula de campo. Vou até botar a fórmula de campo para vocês verem aqui. Só que eu tiro o módulo, que eu tenho potenciais negativos também, e tiro o quadrado também da fórmula, né? Então, eu coloco quase igual à fórmula de campo, sem o módulo. Então, aí eu vou poder ter potenciais positivos gerados por cargas positivas ou negativos gerados por carga negativa. Sobre a distância, né? Não é o quadrado, é só a distância aqui, normal. Tudo bem, gente? Qual a unidade de medida de potencial elétrico? Gente, a gente não viu ainda potencial elétrico, né, especificamente, mas a gente já falou, né, de tensão elétrica. Vocês estão lembrando disso, né? Que era o U. Tensão elétrica, que é a mesma coisa de quê? Diferença de potencial elétrico, né? Então, se eu diminuo esse potencial desse, eu tenho uma diferença de potencial elétrico, eu tenho uma tensão elétrica, que foi o que a gente estudou lá no início do ano, né? Se eu diminuo o potencial do positivo da pilha com o negativo da pilha, eu tenho uma DDP, né? Uma diferença de potencial elétrico, uma tensão elétrica, né? Então, o potencial elétrico, assim como diferença de potencial elétrico, ele é medido em volts. Olha como é que fica facinho. VV. O potencial é volt, o potencial é V, e é medido em V também, que é volt, né? Tudo bem, gente? E a DDP, né? Lembra que eu falei, eu não gosto de chamar DDP de V, porque fica igual o DDP, fica igual a potencial elétrico. A diferença de potencial fica igual ao potencial do V. Mas, enfim, quem quiser usar um V para DDP também, tudo bem, né? Mas eu prefiro usar V para potencial elétrico e para diferença de potencial elétrico, né? Para tensão, a gente usa U, né? Então, tá. Então, K aqui é sobre R, quase igual à forma do campo, sem o módulo, sem o quadrado, a unidade é volt, né? Só para poder deixar claro aqui, nesse caso aqui, VA é maior do que zero, e VB também, né? E VC é negativo e VD também, né? Só para a gente esclarecer. Que uma carga positiva, ela só gera potenciais positivos, uma carga negativa, ela gera potenciais negativos, né? Só uma observaçãozinha aqui embaixo. Beleza. Então, potencial parecido com campo, né? A ideia, uma carga influenciando os pontos ao seu redor. Mas o campo é um vetor, né? E a fórmula tem o modo de Q sobre R ao quadrado, o potencial é uma grandeza escalar, né? Se eu tirar o módulo e o quadrado, eu chego na fórmula de potencial. A outra grandeza, né? Ela está similar, né, à ideia da força, né? Porém bem diferente, né? Mas conceitualmente tem algumas coisas semelhantes, né? Assim como uma carga só gera campo e eu preciso de uma segunda carga para eu ter força, né? Que eu tenho interação entre as cargas. Uma carga só gera potencial ao redor dela, mas para eu ter energia potencial, eu preciso de uma segunda carga. Então, vou dar dois exemplos, né?
Próximo de uma carga positiva, por exemplo, eu colocar uma outra carga positiva, ou próximo de uma carga positiva, por exemplo, eu colocar uma carga negativa. Não é? Pode ser negativo com negativo também, só estou dando alguns exemplos. Então, quando eu tenho uma carga só, eu tenho potenciais ao redor dela, né? Quando eu tenho duas, essa interação que gera força, opa, essa interação que gera força também gera armazenamento de energia. Como assim energia, gente? Vamos primeiro definir o que é uma energia potencial. Energia potencial é uma energia armazenada, uma energia guardada, né? Que pode ser convertida em outra forma de energia. Né? Então, por exemplo, né? Então, por exemplo, as coisinhas de remédio que pode cair no chão que não vai estragar. Quando eu ergo essa cartela e coloco aqui em cima, eu estou fornecendo energia potencial gravitacional. Então, eu tenho uma energia que está guardada aqui dentro. E enquanto eu seguro, ela permanece guardada, por isso que ela é potencial. Ela tem um potencial de gerar o quê? Trabalho, gerar movimento, né? Quando eu solto, né, essa energia potencial gravitacional, ela consegue converter em outra forma de energia, que geralmente é energia mecânica, energia cinética, né? Então, se eu soltar essa cartela, a energia que está guardada aqui, gravitacional, se transforma em energia cinética, né? Tem outras maneiras de guardar energia sem ser elevar o corpo lá no alto, né? Essa coisa de no alto, né? A gente lembra da hidráulica, né? Da usina hidráulica, né? Que eu também tenho água armazenada lá em cima, né? Aí quando abre as comportas, elas transformam essa energia potencial gravitacional transforma em cinética, que depois vai ser transformada em elétrica também, enfim. Então, tem outras formas de armazenar energia, ou seja, tem outras energias potenciais sem ser a gravitacional? Tem. Tem a elástica, que quando eu deformo corpos elásticos, né? Quando eu estico, quando eu comprimo uma mola, né? Quando eu estico um elástico, eu também estou armazenando energia. E se eu soltar, né? Gera movimento, né? Imagina um estilinguezinho soltando uma pedrinha, né? Então, essa energia guardada, né? Energia potencial elástica, também pode se transformar em energia cinética. E também energia potencial elétrica. Potencial elétrico é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou fazer uma analogia com vocês, como se fosse uma mola. Eu acho que essa analogia da mola facilita entender. Quando eu tenho duas cargas positivas, a gente sabe, né, até por uma questão de força, que elas se repelem, né? Se eu mantenho as duas cargas positivas aqui nessa posição, é como se eu estivesse fazendo assim com a mola, eu estivesse comprimindo a mola. Então, elas têm uma energia armazenada como se fosse uma mola comprimida. Tanto que se eu soltar, o que vai acontecer com elas? Vão se repelir. Então, vai transformar em energia cinética. Então, quando eu aproximo duas cargas positivas ou duas cargas negativas, é como se eu estivesse comprimindo uma mola, né? E se eu estivesse comprimindo, seria energia potencial elástica. Se eu aproximo duas cargas positivas, é energia potencial elétrica. Ah, professor, e uma positiva e uma negativa? Uma positiva e negativa é como se eu estivesse pegando, né, uma mola e esticando. Se eu soltar, o que acontece com a mola? Ela volta, né, para o tamanho original. E aqui, se eu não tenho uma carga positiva e uma negativa nessa posição, é como se eu estivesse esticando a mola, porque se eu soltar, elas vão uma em encontro da outra, porque positiva com negativa se atrai, né? Então, aqui é como se fosse uma mola comprimida, se eu soltar, ela... E aqui é como se fosse uma mola esticada, que se eu soltar, ela comprime de volta, o tamanho original, né? Então, em ambos os casos, eu estou armazenando energia, porque se eu soltar, ela transforma em trabalho, transforma em movimento.
né? Beleza. Daqui para aqui, o que teve que aparecer para eu ter energia? Aqui eu tinha uma carga que eu gerava potencial. Para ter energia potencial, eu precisei de quê? Da segunda carga, certo? Então, eu posso dizer que a energia potencial é o potencial que já tinha, né? Quando tinha uma única carga, vezes a segunda carga. Tudo bem, gente? Assim como a gente viu que força era um módulo da carrinha vezes o campo, né? Campo, uma única carga. Força duas. Então, força era o módulo da carrinha vezes o campo. Aqui, né? Potencial, uma carga. Energia duas. Então, a energia potencial é a carguinha, né? No caso aqui, sem módulo, vezes o potencial. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Se substituir aqui, né? A fórmula de potencial, a gente vai ter o quê? Qzinho vezes K, Qzão, sobre R. Ou arrumando para ficar mais bonitinho, vai ficar assim. K, Qzão, Qzinho, sobre R. Igual a fórmula de potencial, só que eu adicionei Q, Qzinho. Certo? Da mesma forma que força era igual à fórmula do campo, mas eu adicionei Qzinho, né? E se a gente for comparar, a gente viu que a fórmula de potencial é quase igual a de campo. Tira o módulo e tira o quadrado, né? Então, o campo é K módulo de Q sobre R ao quadrado. O potencial é K, Q sobre R, né? Tira o módulo e tira o quadrado. Mesma coisa de força para energia. Força é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre R ao quadrado. E a energia eu tiro o módulo e tiro o quadrado. Então, fica K, Qzão, Qzinho sobre R, né? Faltou alguma coisa? Ah, só unidade de energia. Né? Energia potencial elétrica, assim como energia potencial elástica, assim como energia cinética, assim como qualquer forma de energia, ela vai ser medida em quê, gente? Ninguém lembra? Energia, a letra mais bonita do alfabeto, a letra das pessoas mais especiais. Não, Coulomb é carga. Quem tem quem tem um nome começa com essa letra. Joule, professor. Joule, Joule, J, né? Gente, Newton é força, Coulomb é carga, né? Energia é Joule, né? Energia, você saber, porque a gente estuda energia na mecânica, estuda na física térmica, estuda na eletricidade, a gente estuda energia em tudo, né? Energia é aquela matéria que você tem certeza que sempre vai cair no Enem, alguma coisa de energia, porque praticamente ela perpassa toda a física, né? A energia. Talvez seja o conceito mais importante, seja da física, seja o conceito de energia, né? Nesse caso, energia potencial elétrica. Tranquilo, gente. Eu vou só afastar para vocês. Não sei se fica longe demais, mas quem quiser tirar um print da tabela completa, ela quase que resume a eletrostática inteira. Não resume, não, porque a gente tem alguns conceitos que não estão aí, né? Como a gente falou de campo elétrico uniforme, a gente vai falar agora de superfície potencial, o outro conceito de eletrostática, trabalho de força elétrica também não está nessa tabela, mas ela resume quase tudo, resume bastante coisa, né? Então, campo e potencial é uma carga só que campo é vetorial e potencial é escalar, né? Campo é K módulo de Q sobre R ao quadrado, potencial KQ sobre R, né? Tira o módulo, tira o quadrado. Força elétrica, interação duas cargas, energia potencial elétrica também. Só que força, né? É K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre R ao quadrado. Energia potencial é K, Qzão, Qzinho sobre R. Tira o módulo e tira o quadrado, né? Então, eu acho que a tabela em si, ela ajuda até a gente a decorar, né? Porque a gente vê que tem relação entre as fórmulas, né?
de uma fórmula você chega na outra. Né? Do campo você chega na força, que é só adicionar a carguinha de prova. Do campo você chega no potencial, que é só tirar um módulo quadrado. Do potencial você chega na energia potencial, ou da força você chega na energia potencial. Tem várias formas de ir analisando, né? Ou você confunde tudo, ou você tem uma clareza boa sobre todos esses conceitos. Beleza, rapaz? Podemos seguir? Beleza. Então, a gente falou num conceito que é importante, que é o campo elétrico uniforme. É uma região onde o campo elétrico ele sempre tem o mesmo valor. Outro conceito importante, é superfície equipotencial. Ou linhas equipotenciais também, se a gente analisar em duas dimensões. Superfícies equipotenciais, né? E esse aqui, né? Campo elétrico, a gente viu um uniforme, né? Que dá aquela ideia de constância, né? De igualdade. E as superfícies equipotenciais, esse equi, né? Também dá a ideia de equidade, né? Igualdade. Então, superfícies onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Então, gente, primeiro eu vou desenhar três situações e vou desenhar primeiro as linhas de campo elétrico. Depois a gente desenha as superfícies equipotenciais. Tudo bem? Eu vou até depois fazer, no final, fazer uma legendinha da cor que eu estou usando para cada coisa, para não confundir. Então, eu vou desenhar três situações, que é uma carga positiva, uma carga negativa, e aqui do lado, vou desenhar uma região de campo elétrico uniforme. Né? Depois eu mostro para vocês a região de campo elétrico uniforme. Então, vamos lá. Primeiro, antes de falar das superfícies equipotenciais, a gente vai desenhar com pretinho tracejado. Eu vou desenhar as linhas de campo. Eu vou desenhar com azul, né? São setinhas, né? Que eu vou representar com azul. Como são as linhas de campo ao redor de uma carga positiva? A gente viu que ao redor de uma carga positiva, as linhas de campo, elas são para fora, né? Vou desenhar aqui. Linhas de campo, para fora, né? E como que são as linhas de campo ao redor de uma carga negativa? A gente viu que ao redor de uma carga negativa, as linhas de campo elas estão para dentro, né? Apontando para a carga. Beleza. E aqui no campo elétrico uniforme, a gente viu que as linhas de campo saem do positivo e entram no negativo. Nem sempre elas são para a direita, não, tá, gente? Nos dois exemplos que eu desenhei até agora, o positivo está à esquerda e o negativo está à direita. É por isso que as linhas de campo estão para a direita. Ok? Mas elas sempre saem do positivo e entram no negativo. Beleza. Então, isso que eu desenhei até agora, vou até fazer a legenda logo. Vou fazer a legenda em azul. São as linhas de campo elétrico, né? São setinhas azuis, né? Beleza.
Agora a gente vai desenhar as superfícies equipotenciais, que é o objetivo agora, né? O que são superfícies equipotenciais? São superfícies onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui a 10 centímetros da carga. Eu quero um outro ponto que tenha exatamente o mesmo potencial desse primeiro ponto. Beleza. Como que a gente calcula potencial? K, Q sobre R, né? Quase igual a fórmula de campo, sem módulo e sem quadrado, né? Então, o K é o mesmo, né? Porque está a mesma região ali. A carga é a mesma, né? Porque eu estou tratando dessa carga positiva aqui. Para que outro ponto tenha o mesmo potencial desse aqui, que está a 10 centímetros da carga, qual a distância que ele tem que estar da carga? Então, K é igual, Q é igual. O que tem que acontecer também? Para ter o mesmo potencial, igualzinho. A Ué, tem que distância ser também igual, tem que né? ser isso. Desculpa, eu acabei falando junto com você. Você falou que tem que ser igual? É. Isso. Então, se eu tiver um outro ponto, né, a uma mesma distância da carga, o potencial vai ser igual. E se eu tiver vários pontos, né, a uma mesma distância da carga, o potencial de todos esses pontos vão ser iguais, né? Então, se eu for, ligar todos esses pontos, olha, dá de fazer uma circunferência. Se eu for ligar todos esses pontos, né? Que figura que eu vou ter aqui, gente? Uma circunferência ao redor da carga, né? Então, isso seria uma linha equipotencial ao redor da carga. Todos os pontos dessa linha estão aqui distantes da carga. Então, se eles têm a mesma distância, mesma carga, mesmo K, todos esses pontos têm o mesmo potencial, que eu posso chamar, por exemplo, de VA. Tudo bem? Então, se eu for olhar em termos de duas dimensões, seria uma linha. A superfície, não, a linha equipotencial ao redor da carga seria uma circunferência, né? Agora, se eu fosse olhar em três dimensões, se eu for usar em três dimensões, que superfície equipotencial que todos os pontos teriam a mesma distância da carga, ou seja, o mesmo potencial, qual seria a superfície? Uma esfera, certo? Então, a superfície equipotencial seria uma esfera ao redor da carga. Tudo bem, gente? Se eu for analisar em três dimensões, uma esfera ao redor da carga, todos os pontos estão equidistantes da carga, ou seja, tem o mesmo potencial. Então, só existe essa superfície equipotencial? Não. Eu posso ter várias superfícies equipotenciais. Né? Então, aqui, por exemplo, o potencial pode ser VB. Né? Só que o potencial de VA é diferente de VB. O potencial ele é igual na mesma superfície equipotencial. Superfície, estou falando, se a gente for imaginar uma esfera, se for imaginar aqui, é uma circunferência, né? Uma linha. Né? Então, aqui, todos os potenciais são iguais. Aqui, eu tenho um outro potencial, que chama de VB, todos são iguais entre si, certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, nessas linhas, né, ou nessas superfícies, todos os potenciais têm o mesmo valor. E ao redor de uma carga negativa? Bem, se eu tenho um ponto, 5 centímetros da carga negativa, e quero um outro que tem o mesmo potencial, eu preciso que o outro também esteja a 5 centímetros da carga negativa. Né? Então, a ideia é a mesma. A única diferença é que na positiva os potenciais, VA, VB, né, vão ser todos positivos. E ao redor de uma carga negativa, os potenciais vão ser todos negativos.
mas eu também vou ter o quê? Circunferências, né? Circunferência é horrível. Linhas de campo entrando, né? E como que vai ser a superfície potenciais? Vão ser linhas ao redor da carga. Potencial VC aqui. Opa. Qual a diferença do de cima? Nenhuma. São cargas pontiformes com superfícies equipotenciais esféricas ao redor. A única diferença é que uma carga positiva vai gerar potenciais positivos e uma carga negativa vai gerar potenciais negativos, né? É que esse segundo está bonzinho. VD, né? Cada superfície tem um potencial diferente. Beleza. Aqui, para a gente acabar aqui, como que vão ser as superfícies equipotenciais dentro de uma região de campo elétrico uniforme? Vamos lá. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ele está a 2 centímetros da carga positiva, por exemplo, e 8 centímetros da placa negativa, por exemplo. Se eu quero um outro ponto que tem exatamente o mesmo potencial, esse potencial é positivo, porque ele está mais perto da placa positiva, né? Se eu quiser um outro ponto que tem exatamente o mesmo potencial, ele tem que estar a qual distância da placa positiva? A mesma que esse aqui. Então, se esse está 2 centímetros, o outro tem que estar também 2 centímetros, né? E a qual distância ele tem que estar da placa negativa? A mesma do primeiro. Se esse está 8 centímetros, esse também tem que estar 8 centímetros, né? Então, se eu quiser testar vários pontos com o mesmo potencial, todos esses pontos vão ter que estar a uma mesma distância da placa positiva do que o primeiro, né? Eu quero que tenha o mesmo potencial, e a uma mesma distância da placa negativa. Se eu for unir, aqui em 2 dimensões, eu vou ter o quê? Uma linha paralela à placa, né? Então, todos os pontos nessa linha, vou chamar o potencial aqui de VE, né? Tem o mesmo potencial VE, né? Se eu for analisar em 3 dimensões, essa linha, né, ela vira tipo uma parede, né? Então, se essa placa ela tem também dimensão para frente, a linha também vai ter essa direção para frente. Então, vai ter uma parede cujos pontos todos vão ter o mesmo potencial, porque vão estar a uma mesma distância da positiva e a uma mesma distância da negativa, né? Então, se eu for desenhar aqui, eu vou ver que as linhas equipotenciais vão ser linhas paralelas às placas, né? PE, VF, né? E se eu olhar em 3 dimensões, vão ser como se fossem paredes, né? Retângulos, no caso, né? Paralelos às placas também, né? Então, cada linha dessa paralela vai ter um potencial específico. Então, como eu falei que eu ia colocar a legenda, linha de campo elétrico, eu botei em azul, né? E tem sempre uma setinha, né? Porque o campo tem direção e tem sentido. E as superfícies equipotenciais, eu coloquei em preto e coloquei o quê? Pontilhadinho, né? Tudo bem? Na hora de se estudar, não se confundir o que é linha de campo ali, o que é superfície equipotencial. Beleza, rapaz?